O apartamento de cobertura em Itaim Bibi, São Paulo, estava em silêncio pesado. Era 24 de dezembro, 6 da tarde. Deveria ser véspera de Natal feliz. Deveria haver árvore decorada, presentes, expectativa. Mas havia apenas tensão. Ricardo Fonseca, 36 anos, CEO da Fonseca Incorporações, empresa fundada pelo pai que valia 1,2 bilhão de reais, estava de pé na sala, terno ainda impecável apesar de ser fim de tarde, expressão fria como gelo. E na frente dele, sentada no sofá de couro italiano, estava Amanda Silva, 31 anos, arquiteta, sua noiva há 2 anos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não entendo, ela disse pela 5ª vez. Não entendo por que está fazendo isso. Ricardo olhou pela janela panorâmica, recusando-se a olhar para ela. Já expliquei, não funciona mais. Não sinto mais o mesmo. Mentira. É mentira. Ontem estava tudo bem. Ontem você estava planejando nossa lua de mel. O que mudou em 24 horas? Mudou que percebi a verdade, que estamos em caminhos diferentes, que não tem futuro. Estamos noivos há 2 anos. Casamento é daqui a 3 meses. Tudo já está pago, tudo já está planejado. Vou cobrir custos todos, não vai perder dinheiro. Dinheiro? Você acha que me importo com dinheiro? Ricardo, eu te amo. Vamos nos casar, construir família, envelhecer juntos. Ele finalmente se virou e Amanda viu. Viu algo no rosto dele que nunca tinha visto antes. Não era raiva, era vazio, como se tivesse desligado emoções completamente. Antes de continuar com essa história emocionante, se inscreve aqui no canal para receber sempre histórias especiais como essa e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Não vou casar com você, Amanda. Ponto final. E quanto mais você insiste, pior fica. Por quê? Me dá uma razão real, não essa história vaga de caminhos diferentes. Você quer razão? Aqui, percebi que não te amo, não como deveria, não o suficiente para casamento. Seria injusto com você, com nós dois. As palavras foram como facadas. Amanda se levantou tremendo. Você está mentindo. Algo aconteceu. Alguém te disse algo. Sua mãe? Ela nunca gostou de mim. Minha mãe não tem nada a ver com isso. Então o quê? O que mudou? Nada. Tudo. Não importa. O que importa é, acabou. E preciso que saia. Hoje. Agora. É véspera de Natal. Eu sei. E lamento. Mas não posso fingir mais uma noite. Não posso passar Natal contigo sabendo que estou mentindo. Amanda pegou bolsa com mãos trêmulas. Você vai se arrepender. Quando perceber o que perdeu. Quando estiver sozinho, vai se arrepender. Talvez. Mas é decisão tomada. Ricardo, por favor, me diz a verdade. O que realmente está acontecendo? Ele olhou para ela e por um segundo Amanda viu algo. Dor. Profunda. Mas então máscara voltou. A verdade é que Natal sem você vai ser melhor do que Natal fingindo que te amo. Desculpa, mas é isso. Amanda saiu. Porta fechando com estrondo, e desceu 20 andares de elevador chorando. Saiu na rua onde decorações de Natal piscavam alegremente, onde famílias caminhavam felizes, onde o mundo celebrava enquanto o dela desmoronava. Pegou Uber de volta para próprio apartamento, pequeno comparado ao de Ricardo, mas que tinha sido lar deles por 2 anos. Ele insistiu que morassem juntos logo após noivado, para ter certeza que funciona, dizia. E funcionou. Ou Amanda achava que funcionou. Convivência foi boa, fácil, sem brigas grandes, sem dramas, apenas vida, trabalho, jantares, fins de semana, planos de futuro. Como mudou tão rápido? Chegou no apartamento vazio. Metade das coisas eram dela, metade dele. Agora teria que separar, dividir vida que construíram. E fazer isso sozinha porque Ricardo tinha sido covarde demais para fazer junto. Amanda ligou para a melhor amiga, Júlia. Ele terminou, na véspera de Natal. Disse que não me ama. Júlia chegou em 20 minutos com vinho e abraços. Ele é louco, completamente louco. Você é incrível. O que diabos ele está pensando? Não sei, não entendo. Juro que ontem estava tudo normal. Fomos jantar. Conversamos sobre reforma no apartamento que compraríamos após casamento. Ele estava normal. E hoje estava frio, distante, como se tivesse virado chave.
Homens são idiotas. Todos, sem exceção. Mas Ricardo não. Ele sempre foi estável, previsível. Não faz isso. Não termina relacionamento de 2 anos véspera de Natal sem razão. Então tem razão que não está contando. Mas qual? Passaram véspera juntas. Júlia não deixou Amanda sozinha. E quando meia-noite bateu, quando o Natal oficialmente começou, Amanda chorou. Chorou porque deveria estar com Ricardo, porque deveriam estar abrindo presentes que compraram um para outro, porque deveriam estar planejando vida juntos, mas ao invés, estava sozinha, destruída, perdida. Manhã de Natal, 9 horas, campainha tocou. Amanda, que mal tinha dormido, olhos inchados de chorar, foi atender esperando ser Júlia. Mas não era. Era Dr. Henrique Santana, advogado da família Fonseca há 30 anos. Senhora Silva, lamento incomodar no Natal, mas é urgente. Dr. Henrique, o que faz aqui? Posso entrar? Amanda o deixou entrar. Ele carregava pasta de couro e expressão grave. Senhora. Silva, estou aqui por questão delicada, relacionada a falecido Sr. Fonseca, pai de Ricardo. Seu Antônio? Mas ele morreu há 6 meses. Sim. E testamento foi lido na época. Mas havia cláusula. Cláusula com data específica. 25 de dezembro. Hoje. Não entendo. Dr. Henrique abriu pasta e tirou o documento. Sr. Antônio Fonseca deixou carta. Carta que deveria ser entregue hoje. Para você. Não para Ricardo, para você. Para mim? Mas por quê? Porque ele previu algo. Algo que, infelizmente, se confirmou ontem. Amanda pegou o envelope com mãos trêmulas. Estava lacrado, com caligrafia de Antônio. Para Amanda. Abrir em 25 de dezembro, depois do inevitável. Depois do inevitável? Amanda repetiu. O que significa? Abra. Ele explica melhor que eu. Amanda rasgou o envelope. Dentro, carta manuscrita de 3 páginas. Começou a ler. Minha querida Amanda, se está lendo isso, significa 2 coisas. É Natal, e Ricardo terminou o noivado ontem, véspera de Natal. Sei por que planejei tudo, não o término, mas o porquê do término. E precisa saber verdade, toda a verdade. Mesmo que destrua a imagem que tem de mim e dele. Estou morrendo enquanto escrevo isto. Câncer terminal. Médicos me deram 3 meses. E há decisões que preciso tomar. Decisões difíceis. Decisões que vão magoar pessoas que amo. Primeira decisão. Não contar para Ricardo sobre diagnóstico até o último momento. Ele descobrirá quando eu piorar visivelmente. Por quê? Porque se contar agora ele vai cancelar tudo. Vai virar vida dele de cabeça para baixo para cuidar de mim. E não quero isso. Quero que viva. Que seja feliz. Que case com você. Segunda decisão, modificar testamento. De forma que Ricardo só descobrirá após minha morte. Modificação específica com data específica. 24 de dezembro do ano seguinte. Véspera do primeiro Natal sem mim. O que está na modificação? Isso que destroçou ele ontem. Isso que fez terminar com você de forma tão brutal. No testamento original, Ricardo herda tudo. Empresa, propriedades, investimentos, 1,2 bilhão. Mas na modificação secreta, que só foi aberta ontem pelo Dr. Henrique, tem cláusula adicional. Se Ricardo casar antes de completar 5 anos da minha morte, perde tudo. Tudo vai para a caridade. Por que faria isso? Por que colocaria meu filho em posição tão cruel? Por que descobri algo? Semanas antes de morrer. Descobri que Ricardo ia casar com você por razão errada. Não por amor, mas por pressão. Minha pressão. Pressão da sociedade. Pressão de fazer o certo. Eu perguntei sobre casamento 1000 vezes. Quando vai se casar? Quando vou ter netos? Está na hora de sentar cabeça. E ele respondeu ao que eu queria, não ao que ele queria. Propôs porque achava que era esperado, não porque estava apaixonado. Conversei com ele. Poucas semanas antes de morrer, perguntei diretamente: você ama Amanda? Realmente ama? Ou está fazendo isso por mim? E ele hesitou. E naquela hesitação, vi tudo. Vi que era bom homem fazendo coisa certa por razão errada. Então coloquei cláusula. Não para puni-lo, mas para libertá-lo. Se casar, perde herança.
E eu sabia, conhecia meu filho, que quando descobrisse terminaria. Porque Ricardo é honesto, é íntegro. Não casaria com você sabendo que está fazendo por obrigação e não por amor. E não ficaria com você arriscando perder bilhão que precisa para manter empresa, funcionários, legado familiar. Então forcei a escolha, herança ou você. E ele escolheu herança, não por ganância, mas porque no fundo não te ama, não como deveria. E eu o forcei a admitir isso, para si mesmo e para você. Amanda, sei que está destruída agora, sei que me odeia, mas acredite, fiz por você também, porque você merece alguém que te escolha, completamente, sem hesitação, sem cláusulas, sem condições. Ricardo é bom homem, mas homem errado para você, e ele sabe, agora, finalmente. Desculpa pela dor, mas melhor dor agora do que anos de casamento morno, onde você sempre questionaria se é realmente amada. Há mais uma coisa, última coisa, e pode não acreditar, mas é verdade. Ricardo pode ainda casar. Cláusula expira em 5 anos. E se, após 5 anos, ele procurar você, se pedir segunda chance, se disser que te ama de verdade, então acredite nele. Porque significa que amor sobreviveu, que não era obrigação, era real, apenas imaturo, não desenvolvido. E 5 anos podem amadurecer amor, ou pode não procurar. E significa que estava certo, que não era para ser. De qualquer forma, verdade saiu. E verdade, por mais dolorosa, é sempre melhor que mentira confortável. Perdoe, velho moribundo, por manipular suas vidas, mas não me arrependo, porque amo vocês dois e queria que fossem felizes, mesmo que felizes signifique separados. Com carinho e nenhuma desculpa, Antônio Fonseca. Amanda leu 3 vezes. Não conseguia processar. Antônio planejou tudo, o término, a dor, tudo. Ele sabia, ela sussurrou. Sabia que Ricardo não me amava de verdade e me protegeu, de forma horrível. Mas me protegeu. Sr. Antônio era homem complexo, doutor. Henrique disse, mas sempre agiu por amor, mesmo quando métodos eram questionáveis. Ricardo sabe sobre esta carta? Não. Carta era só para você. Ele só sabe sobre cláusula do testamento. Não sabe que pai previu tudo. Não sabe que você está descobrindo agora. E a cláusula é real? Ele perde tudo se casar nos próximos 5 anos? É real. Ironclad, sem brechas. E já começou contagem. Termina 24 de dezembro daqui 5 anos. Amanda não sabia como sentir. Raiva? Alívio? Gratidão? Tudo ao mesmo tempo? O que faço agora? Vive, segue em frente. E se daqui 5 anos ele voltar, aí você decide. Mas por agora, respira, processa. E entende, não foi rejeitada por falta, foi libertada por amor. Amor torto de sogro moribundo. Mas amor mesmo assim. Mas antes de descobrir o que acontece nos próximos 5 anos, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. O que você acha? O pai fez certo ou errado? Me conta de qual cidade você está assistindo. Agora vamos continuar. 5 anos. A carta de Antônio dizia 5 anos. E Amanda decidiu fazer deles contar. Não ia desperdiçar tempo chorando por homem que não a amava. Ia viver, crescer, transformar. Primeiro ano foi difícil. Dor da rejeição ainda estava fresca. E ver Ricardo de longe, São Paulo não é cidade pequena, mas círculos sociais se cruzam, doía. Ele estava mais magro, mais sério, mais vazio, como se parte dele tivesse morrido com o pai e outra com o término. Amanda se jogou no trabalho. Arquitetura tinha sido sempre paixão, mas Ricardo sempre sugeria projetos mais lucrativos. Agora, livre, ela fez o que queria. Projetos sociais, habitação para baixa renda, escolas em comunidades carentes. Trabalho que alimentava a alma ao invés de conta bancária. Segundo ano, Amanda conheceu Miguel. Ele era engenheiro. Trabalhava com ela em projeto de conjunto habitacional. Era gentil, atencioso, interessado. Quer jantar? Ele perguntou após 3 meses trabalhando juntos. Amanda hesitou, mas depois pensou, por que não? Jantaram, conversaram, riram. E no final da noite, quando Miguel tentou beijá-la, Amanda deixou. Foi bom. Diferente de Ricardo. Mais leve. Menos intenso. Mas bom.
Namoraram por 8 meses. Miguel foi paciente, compreensivo. Sei que ainda está processando, ele disse. Não tenho pressa. Mas após 8 meses, Amanda percebeu. Não era justo. Ela gostava dele, mas não amava. E ele merecia ser amado. Então terminou. Gentilmente, honestamente. Você é incrível, mas não sou pessoa certa para você. Desculpa. Miguel aceitou com maturidade que Ricardo nunca teve. Obrigado por honestidade e boa sorte, contudo. 3º ano, Amanda mudou-se para apartamento novo. Longe do que dividiu com Ricardo. Longe das memórias. E pela primeira vez em 3 anos sentiu paz. Não felicidade explosiva, mas paz tranquila, como se tempestade interna finalmente acalmasse. Naquele ano também, ela ganhou o prêmio de arquitetura. Projeto de habitação social foi reconhecido internacionalmente. E durante discurso de aceitação disse: dedico este prêmio a todas as relações que terminam, porque fins permitem novos começos. E às vezes, maior presente é ser deixada livre para descobrir quem realmente somos. Não mencionou Ricardo, mas todos que conheciam história entenderam. 4º ano, Amanda recebeu convite inesperado. Inauguração de centro comunitário. E nome de um dos patrocinadores? Fonseca Incorporações. Ricardo estaria lá. Ela quase não foi. Mas algo a empurrou. Curiosidade, talvez. Ou o fechamento. Chegou tarde. Evitou multidão, ficou no fundo observando. E lá estava ele. Ricardo. 5 anos mais velho. Cabelo com alguns fios brancos nas têmporas. Linhas ao redor dos olhos. Mas ainda bonito. Ainda... Ricardo. Ele estava conversando com a diretora do centro. E Amanda ouviu. Meu pai sempre acreditou em responsabilidade social. É honra continuar legado dele desta forma. Ele falava com paixão que Amanda nunca viu nele, como se finalmente encontrou propósito, além de planilhas e lucros. Quando o evento acabou, quando ela pensou que poderia escapar sem ser vista, ouviu voz dele atrás dela. Amanda. Ela se virou. E pela primeira vez em 4 anos, estavam frente a frente. Ricardo, oi! Não sabia que viria. Quase não vim. Fico feliz que veio. Você está bem, diferente, mas bem. Você também, diferente. 5 anos fazem isso com pessoas. Fazem. Silêncio constrangido. Tanto não dito. Posso te oferecer café ou jantar? Para conversarmos, de verdade? Amanda hesitou. Mas daqui 3 meses cláusula expiraria. Daqui 3 meses ele seria livre para casar sem perder herança. E se ele estava perguntando agora, talvez significasse algo. Jantar, mas não hoje. Me liga. Marcamos. Vou ligar. Prometo. E ligou. 3 dias depois. Marcaram jantar para a semana seguinte. Restaurante discreto. Conversa finalmente honesta. Desculpa, Ricardo começou. Por tudo. Por forma como terminei. Por covardia. Por não ter sido honesto. Seu pai me contou. Sobre cláusula do testamento. Ricardo ficou pálido. Como você sabe? Ele deixou carta. Para mim. Para ser entregue no Natal após o término. Explicando tudo. Ricardo colocou o rosto nas mãos. Ele planejou tudo. Sabia que eu terminaria quando descobrisse. E deixou carta para você explicando. Meu Deus. Ele te amava. De forma torta. Mas amava. E destruiu nós dois no processo. Ou nos salvou. Depende de como você vê. Como você vê? Amanda pensou honestamente. No começo, destruição. Mas agora, salvação. Porque últimos 5 anos me ensinaram quem sou, o que quero, o que mereço. E sei que naquela época eu não estava pronta, você não estava pronto. Íamos casar por razões erradas. E agora estamos diferentes. Crescidos, maduros. Amanda, em 3 meses cláusula expira. E eu não sei se te amo ainda. Sei que sinto algo. Saudade, talvez. Arrependimento. Curiosidade sobre e se. Mas amor? Amor de verdade? Não sei. Então não venha atrás de mim quando expirar. O quê? Se não sabe se me ama, não venha. Porque não quero ser tentativa. Ou experimento. Ou vamos ver se funciona. Quero ser escolha. Deliberada, certa, completa. Isso é ultimato? Não, é padrão. Padrão que aprendi a ter.
Mereço ser escolhida completamente. E se não pode fazer isso, tudo bem, mas não me procure. Ricardo ficou em silêncio, processando. Você está certa. E isso me faz te respeitar ainda mais. Mulher que conheci 5 anos atrás não diria isso. Aceitaria migalhas. Você cresceu. Tive que crescer. Sozinha. E doeu, mas valeu. Eles terminaram o jantar com mais perguntas que respostas. Mas algo tinha mudado. Porta que estava fechada, rachada levemente. Não aberta, mas possível. 5º ano. 3 meses finais, antes de cláusula expirar. Amanda não ouviu de Ricardo. Não uma ligação. Não mensagem. Nada. E aceitou. Aceitou que talvez não fosse para ser. Que 5 anos não foram suficientes para transformar obrigação em amor. Natal chegou. 24 de dezembro. Exatamente 5 anos após término. Amanda estava em casa da mãe, ajudando a preparar ceia, quando campainha tocou. Vou atender, mãe disse. Voltou 1 minuto depois, pálida. Tem alguém na porta para você. Amanda foi até a porta. E lá, como déjà vu cruel, estava Ricardo. Mas diferente. Não terno caro. Mas jeans e suéter, não confiança arrogante, mas humildade. E nas mãos e sem caixa de anel, apenas carta. Amanda, sei que não tenho direito de estar aqui. Sei que você pediu para não vir a menos que tivesse certeza. E vim porque tenho. Certeza absoluta. Mas não é o que você pensa. O que quer dizer? Não vim pedir você em casamento. Ainda. Porque mesmo cláusula expirando à meia-noite não seria justo. Seria você sempre questionando se foi por amor ou por liberdade de finalmente poder casar. Então por que veio? Vim devolver algo. Algo que guardei 5 anos. Ele entregou carta. Não lacrada, já aberta. O que é? Carta do meu pai. Para mim, que Dr. Henrique entregou ontem. 5 anos após a primeira. Ele previu tudo. Até isso. Amanda abriu. Leu. Meu filho, se está lendo isso, cláusula expirou. Você é livre. Pode casar sem perder herança. Pode seguir em frente. E tenho que perguntar, Amanda ainda está na sua vida? Ou deixou ir? Se deixou ir, tudo bem. Significa que estava certo. Não era amor verdadeiro. E ambos estão melhor separados. Mas se ela ainda está em sua vida, de alguma forma, encontros casuais, conversas, pensamentos, então precisa saber algo. Coloquei esta cláusula não apenas para testar, mas para construir. Amor verdadeiro precisa de tempo, precisa de separação, precisa de crescimento individual antes de união. Vocês eram jovens, imaturos, não prontos. 5 anos era um tempo de preparação, para que quando se reunissem, fosse escolha consciente, não obrigação, não conveniência, mas amor verdadeiro, testado, provado. Se ela ainda te quer após 5 anos, após ver quem você realmente é sem obrigação de relacionamento, então casa. Não por mim, não por herança, mas por ela, apenas por ela. E se ela não te quer mais, respeita, porque amor também é isso. Saber quando soltar. PS. Deixei carta similar para ela. Então, quando lerem, já sabem que ambos têm todas as informações. Nada escondido. Apenas verdade e escolhas. Com amor eterno. Pai. Amanda olhou para Ricardo, lágrimas escorrendo. Ele orquestrou tudo, até este momento. 5 anos depois, cartas simultâneas, para garantir que escolhêssemos conscientemente. E eu escolho você. Não porque cláusula expirou, mas porque 5 anos me ensinaram que te perder foi o maior erro da minha vida. Que nenhuma herança, nenhum dinheiro vale mais que você. E que se tivesse que escolher de novo, entre bilhão e você, escolheria você. Mas já escolheu. Há 5 anos. Escolheu dinheiro. Escolhi, porque era imaturo, porque meu pai acabara de morrer, porque estava em pânico. Mas estes 5 anos me ensinaram, me transformaram, e agora escolho diferente. Escolho você. Amanda queria acreditar, mas como sei que é verdade? Como sei que não é porque agora pode ter ambos, herança, e mim? Não pode, porque vou abrir mão da herança. O quê? Vendi empresa, ontem, para consórcio internacional, por 1,1 bilhão, abaixo do valor. Mas vendi, e todo o dinheiro vai para a fundação em nome do meu pai.
para projetos sociais, habitação, educação, saúde. Ricardo, você enlouqueceu? Não. Pela primeira vez estou são, porque percebi. Herança era prisão, empresa era corrente, e para ser livre, livre para te amar sem dúvida, precisava me libertar. De tudo. Então libertei. Mas e você? Como vai viver? Trabalho, como todo mundo. Já tenho proposta de empresa menor. Salário normal, 100 bilhões, sem mansão, apenas vida. Vida simples, que posso construir contigo, se ainda me quiser. Amanda não conseguia processar. Ele abriu mão de bilhão, de empresa, de legado, por ela. Isso é loucura. É amor, finalmente. Amor real. Amor que escolhe pessoa acima de tudo mais. E se eu disser não? Se disser que 5 anos foram demais? Que não sinto mais o mesmo? Então aceito e sigo em frente. Mas pelo menos tentei. Pelo menos você sabe. Desta vez, escolha foi real. Foi você. Apenas você. Amanda olhou para o homem na frente dela. Não era mesmo o Ricardo de 5 anos atrás. Era melhor, mais profundo, mais real. E ela? Ela ainda o amava? Ou amava a memória? Preciso de tempo para pensar, para ter certeza. Quanto tempo precisa? Não sei, mas enquanto espero, fica. Para a ceia. Conhece minha família, não como CEO bilionário, mas como Ricardo. Apenas Ricardo. Ele sorriu. Sorriso genuíno. Seria honra. Ceia foi estranha, mas boa. Ricardo ajudou na cozinha. Conversou com mãe de Amanda sobre receitas. Brincou com sobrinhos dela. Foi humano. Realmente humano. Não CEO, não herdeiro. Apenas homem. Meia-noite bateu. Natal começou. E no meio da sala simples, cercado por família humilde que não era sua, mas o aceitou mesmo assim, Ricardo se ajoelhou. Amanda, não tenho anel, não tenho planos elaborados, não tenho nada além de mim, do homem que me tornei e do amor que finalmente entendo. Casa comigo? Você não pode me pedir. Cláusula expirou, mas não tem cláusula. Vendi empresa. Abri mão de tudo. Não há testamento me prendendo. Não há herança em jogo. Há apenas nós. E escolha. Então pergunto de novo. Casa comigo? Amanda olhou para a família. Para a mãe com lágrimas nos olhos. Para Ricardo ajoelhado não em cobertura cara, mas em sala simples. E soube. Soube que era real. Finalmente real. Sim, mas com condição. Qual? Sem pressa. Noivado longo. Pelo menos 1 ano. Para ter certeza. Para construir de verdade, sem pressão, sem prazos. Apenas nós. Aceito. Todos termos. Só quero você. Beijaram-se. Sob aplausos de família. E pela primeira vez em 5 anos, Amanda sentiu completa. Eles casaram 2 anos depois. Não 3 meses como planejado originalmente, mas 2 anos após reconciliação. Tempo suficiente para construir fundação sólida. Cerimônia simples, não mansão, não ostentação. Apenas amor. Durante votos, Ricardo disse, meu pai me ensinou lição difícil. Às vezes amor precisa morrer para ressuscitar mais forte. Nosso amor morreu há 5 anos, mas ressuscitou, e agora é inabalável, porque foi testado, provado, escolhido. Amanda respondeu, Antônio, onde estiver, obrigada, por manipulação, por dor, por força nos separar para voltarmos mais fortes. Seu plano funcionou. E seu filho finalmente me escolheu. Realmente escolheu. 7 anos após término original, Amanda estava grávida de primeiro filho. Ricardo trabalhava em empresa de arquitetura médio porte. Ganhava bem, mas não bilhões. E eram felizes. Realmente felizes. Às vezes me arrependo, Ricardo disse uma noite, de ter vendido empresa, de ter aberto mão de bilhão. Amanda congelou. Sério? Não. Ele sorriu. Estava testando. Nunca me arrependo, nem por segundo, porque tenho você, tenho isso, e vale mais que 1000 bilhões. Seu pai estava certo. Estava. Sobretudo, amor precisa de tempo, de separação, de crescimento, que às vezes, presente mais cruel é maior bondade. 10 anos após término, no aniversário de morte de Antônio, foram ao túmulo juntos, pela primeira vez como casal. Obrigado,
Ricardo disse para a lápide, por ter sido pai difícil, mas sábio, por ter me forçado a escolher, por ter plantado semente que levou 10 anos para florescer, mas floresceu perfeitamente. Amanda adicionou, e obrigada por carta, por me dar dignidade de saber verdade, por me libertar para crescer, para voltar mais forte. Você nos salvou, de forma dolorosa, mas nos salvou. Eles voltaram para casa simples em bairro classe média, onde filho de 3 anos os esperava. E Ricardo pensou, isto é riqueza, não dinheiro, mas amor, família, paz. E Antônio, onde quer que estivesse, sorria, porque plano funcionou. Perfeitamente, dolorosamente, mas perfeitamente. Porque às vezes amor precisa ser destruído para ser reconstruído corretamente. E Natal sem ela foi necessário para que todos os natais futuros fossem com ela. De verdade, completamente, para sempre. Comenta Amor Testado, para que eu saiba que chegou até o final. Se a história te emocionou, clica no vídeo que está aparecendo agora na tela. Abraço e até a próxima. Tchau!